Fundada em 1º de março de 1565 por Estácio de Sá, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro pode ser considerada o berço do transporte coletivo urbano, em especial do ônibus no Brasil. As ruas estreitas e irregulares da velha São Sebastião, construídas bem ao estilo português medieval, se tornariam quase 300 anos depois e já com diversas modificações, pontos iniciais da longa viagem rumo ao progresso e integração de pessoas que o principal meio de transporte do país ainda realiza. A vinda de toda a estrutura da família real portuguesa representou grandes investimentos em modernização do aspecto urbano em 1808. Estácio de Sá, que fundou a São Sebastião, tinha o objetivo de conter a ocupação dos franceses na Baía de Guanabara, inicialmente liderados por Nicolas Durand e Villegagnon. Eles pretendiam instalar a colônia França-Antártica. Nesta época, o território onde está o Rio de Janeiro era atraente pela posição estratégica junto ao mar, o que facilitava o comércio de bens produzidos em diversos outros territórios do Brasil pelos portos. Logo, começaram a partir para a capitania real do Rio de Janeiro mais pessoas que passaram a morar na região, desenvolvendo outras atividades econômicas, além das relacionadas aos portos e comércio exterior, dentre elas a produção de açúcar. Mas em 1641, com a tomada de Angola pela capitania holandesa das Índias Ocidentais, houve um abalo neste setor que dependia essencialmente da mão de obra escrava. O fluxo dos escravos africanos para o Brasil, através da colonização portuguesa, foi prejudicado. Os portugueses então tentaram, nesta época, escravizar os índios brasileiros, mas, conhecedores da terra, os índios ofereceram forte resistência, inclusive em sangrentas batalhas. O Rio de Janeiro começou a prosperar de forma significativa, no entanto, a partir de 1700, quando foi descoberta a quantidade de ouro e diamante em Minas Gerais. Pelos seus portos, o rio era a ponte entre a riqueza de Minas para o mundo. Este papel foi tão importante que em 1763 o rio tornou-se sede do vice-reino do Brasil e a capital da colônia. Mais tarde, em 1807, eclodiria a Guerra Peninsular, que durou até 1814. Tratou-se de um embate militar entre o Primeiro Império Francês e os aliados do Império Espanhol, do Reino Unido, da Grã-Bretanha,
e Irlanda e do Reino de Portugal pelo domínio da Península Ibérica durante as Guerras Napoleônicas. Napoleão foi derrotado em 1814, mas antes disso o abalo foi grande em ambos os lados. Portugal foi alvo de diversas invasões napoleônicas. Foi então que, em 1808, a família portuguesa decide se transferir toda a estrutura da metrópole para a colônia. Houve um grande avanço urbano no Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, foi a partir deste momento que no Rio de Janeiro se intensificou a construção de hospitais, igrejas, estruturas militares, dos primeiros bancos, com destaque para o Banco do Brasil. Foi criado o primeiro diário oficial, com a imprensa régia, o primeiro jornal oficial Gazeta do Rio de Janeiro, instituições de ensino e pesquisa, tudo que nunca havia sido visto no Brasil. Com isso, aumentava o fluxo dentro da cidade de pessoas que vinham no Rio a oportunidade de novas ocupações, além dos portos e da agricultura. Eram pessoas que se dedicavam ao comércio para abastecer um número maior de habitantes, a pequenas fábricas manufatureiras e atividades ligadas à burocracia estatal portuguesa. O ir e vir na cidade tornou-se uma necessidade que ainda não era bem atendida. A situação começou a mudar. Segundo o Museu da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, em julho de 1838, quando foi registrado o primeiro serviço regular de ônibus no Brasil. A iniciativa foi dos empreendedores Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Paulo Barbosa da Silva, José Ribeiro da Silva, Manuel Aldorico Mendes e Carlos Augusto Tauné. As primeiras linhas saíam do centro do Rio de Janeiro e iam para Botafogo, Engenho Velho e São Cristóvão. Os ônibus eram de 2 andares, puxados por cavalos e feitos de madeira. Em 30 de janeiro de 1859, 21 anos depois do primeiro ônibus do Brasil, surge o primeiro bonde do país. Também de madeira e puxado por cavalos, o veículo circulava sobre trilhos. A iniciativa foi de Thomas Cochrane, que fundou a Companhia Carris de Ferro da cidade, a Boa Vista. Em 1862, a empresa colocou em circulação o primeiro bonde a vapor, mas com dificuldades financeiras, deixou de operar em 1866. Foi no Rio de Janeiro que circulou também o primeiro bonde elétrico do Brasil e de toda a América Latina, em 8 de outubro de 1892, com a Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico. A cidade do Rio de Janeiro se tornaria pioneira mais uma vez na área de transportes ao ter o primeiro ônibus a combustão do Brasil em 1908. Naquele ano era realizado um evento internacional em homenagem aos 100 anos da chegada da família real portuguesa e abertura dos portos. O Brasil já estava na era da República, mas a grande exposição nacional na Praia Vermelha
era a oportunidade para mostrar ainda mais ao mundo e aos próprios brasileiros os principais produtos que movimentavam a economia na época. Foi a oportunidade também de aproveitar a maior demanda de pessoas no local, que foi vislumbrada pelo empresário Otávio da Rica Miranda, que teve a proposta aceita pela prefeitura de estabelecer uma linha em caráter provisório circulando pela Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. O ônibus também fazia viagens extras até a Praia Vermelha. A carroceria era de madeira na cor vermelha com mecânica Daimler. O ônibus era a gasolina. O Rio de Janeiro foi um dos pioneiros da América Latina em ônibus de tecnologia não poluente. Hoje é possível ver empresas apresentando veículos de transporte coletivos elétricos movidos apenas com baterias como algo inédito. Claro que atualmente as tecnologias são mais modernas, mas entre 1918 e 1928, ônibus elétrico a baterias construídos nos Estados Unidos faziam a linha entre a Praça Mauá e o Palácio do Morway, pela Avenida Rio Branco. Ainda em relação às tecnologias não poluentes, o Rio de Janeiro teve seu primeiro serviço de trolleybus em operação no ano de 1962. Os veículos operaram inicialmente 23 linhas na região central e nas zonas norte e sul. Estes trolleybus de marca General Electric foram importados da Itália e chegaram ao Brasil em 1958. O início da operação dos trolleybus no Rio de Janeiro também é marcado pela criação de Empresa Pública de Transporte do Estado, a Companhia de Transporte Coletivo do Estado da Guanabara, a CTC-GB, em 1962 pelo governador Carlos Lacerda. A CTC foi criada no contexto da necessidade de organização dos serviços de transportes. Assim como a cidade, a oferta de mobilidade foi crescendo de forma desordenada. Havia sobreposições de linhas enquanto outras regiões continuavam desprovidas, pouco profissionalismo de algumas empresas, veículos velhos e mal conservados, as lotações, ônibus pequenos semelhantes a jardineiras também eram comuns na cidade. A CTC encampou diversas empresas na época. Marcada pelo clima quente que criou o famoso termo Rio 40 graus, a cidade foi uma das pioneiras em ônibus com ar-condicionado, os chamados frescões, que tiveram origem entre fevereiro e julho de 1975 com as seguintes empresas: Autoviação Alfa S.A., Real Auto Ônibus, Transportes São Silvestre, Autoviação Três Amigos, Transportes Paranapuã, Rodoviária Matias e Aviação Forte S.A. e Auto Diesel S.A. Outro marco na história do Rio de Janeiro foi a presença de diversas encarroçadoras de ônibus que contribuíram para o desenvolvimento da indústria de transportes. Dentre elas estão a Carrocerias Vieira, fundada em 1918, Sirbi S.A. Indústria e Comércio, em 1933, a Carbrasa, de 1945, a Sermava, criada em 1948, a Fábrica de Carrocerias Metropolitana, de 1948, a Ciferal, Comércio e Indústria de Ferro e Alumínio, ou Companhia Industrial de Ferro e Alumínio, de 1955, esta última que chegou a ser do governo do estado em 1985, na época de Leonel Brizola. Desenvolveu novas técnicas e matérias em carrocerias de ônibus, como duro alumínio, e pertence hoje a Marco Polo. Como todas
as cidades brasileiras, hoje o Rio de Janeiro tem a mobilidade urbana como um dos maiores desafios. O trânsito é um dos piores do país e a oferta de transporte coletivo é ainda insuficiente. No entanto, investimentos em corredores de ônibus modernos, os chamados BRTs, e em sistemas de bondes modernizados, VLTs, são considerados esperança para a cidade que, sem nenhum exagero, é o berço do ônibus no Brasil.